Imaginem que você gera um eixo pivô. Esse eixo pivô, ele deve ser mais ou menos perpendicular às direções dominantes das correntes na zona costeira. Então, pelos dados do Raikkonen, você sabe qual é a direção dominante das correntes na zona costeira. Quase sempre são correntes que têm uma linha mais ou menos paralela às isóbatas. Então, isso quer dizer o seguinte, que as correntes costeiras aqui, muito provavelmente, elas vão ter um sentido, que vai ser mais ou menos esse aqui, ó. Ela vai andar para o norte e para o sul, para lá e para cá. Isso é a corrente de deriva. Na região próxima da embocadura, eu vou ter, evidentemente, os efeitos de enchente vazante de maré, tá? Para um lado ou para o outro. Essa questão da importância da corrente costeira é especialmente para estudo de renovação de água. Se você não colocar isso, essa corrente costeira que acontece aqui, que não está associada à maré local, você não reproduz corretamente a modelagem. Né? Então, como é que eu vou colocar corrente costeira no modelo? Bom, o que a gente faz é o seguinte, você define um eixo pivô. Eixo pivô é como se fosse o meio de uma gangorra, tá? Então, esse eixo que está aqui. E a gangorra é a fronteira aberta, ok? Então, eu tenho os pontos na fronteira aberta. Tem uma opção de pontos na fronteira aberta. Vamos botar aí os pontos, tem N pontos na fronteira aberta, tá? De um lado e do outro da gangorra. E você vai gerar uma série geradora, você vai dar uma variação de nível. Então, digamos que você põe que a variação de nível é de 2 centímetros, de um lado para o outro. Estou aqui, ó, tá? Então, você criou uma diferençazinha de nível. Ela é muito pequena. Normalmente é da ordem de 1 centímetro, 2 centímetros, ao longo de dezenas de quilômetros. Mas é o suficiente para induzir uma corrente de deriva. Tá? E essa corrente de deriva vai depender dessa gangorra. Então, você vai dar uma série temporal, o que a sua série temporal vai te dar é como é que essa gangorra aqui se comporta nos diferentes tempos. Tá? Vou ter variação desse troço aí. Então, em diferentes tempos, esse negócio vai estar em diferentes níveis, gerando, então, corrente de deriva ao longo da plataforma, na fronteira aberta. Isso tudo está bem explicado aqui, tá? Nível médio diferencial em fronteira aberta de modelo hidrodinâmico.